Olá, sejam bem-vindos à disciplina Instituição de Direito Público e Privado, no nosso curso de Administração, curso de Gestão Comercial e Contábeis. Hoje nós vamos falar um pouquinho dos contratos eletrônicos, ok? Com a globalização e o avanço da tecnologia, nós passamos a ter uma evolução no e-commerce e, consequentemente, nos contratos eletrônicos. Existem uma série hoje de aparatos de segurança para garantia desses contratos, criptografias, assinaturas eletrônicas, mas na verdade continua sendo um contrato, ok? Então o contrato é um negócio jurídico onde as partes, aqueles que participam do contrato têm que ser agente capaz, o objeto continua tendo que ser lícito e a forma continua sendo aquela prescrita em lei, ok? A diferença aí na questão dos contratos eletrônicos é que eles vão ser feitos utilizando a tecnologia, ok? Então a gente vai, na verdade, tratar desse conceito desse contrato eletrônico. Nós temos uma autora, Maria Helena Diniz, que conceitua contrato eletrônico. Ela diz que é uma modalidade de negócio à distância que é feita, e isso é um ponto importante, é feita entre ausentes, que é efetivado por meio da internet e que normalmente utiliza um instrumento eletrônico, ok? A proposta ela vai ser viabilizada por aquele que enviou e iniciou o contrato. Então, assim que chegar à disposição daquele que vai assinar, ele ou clicando, aceitando aquele negócio, ou dando uma resposta eletrônica, isso já pode ser considerado como um aceite dentro do contrato eletrônico, ok? Não confundam a questão do contrato eletrônico com envio de documento eletrônico, porque na verdade o que acontece? O contrato ele pode ser assinado entre presentes numa reunião e depois ele pode ser digitalizado e enviado para as partes via e-mail. Então aí na verdade nós não temos um contrato entre ausentes, nós não temos um contrato eletrônico. Para que o contrato seja eletrônico, ele tem que ser feito entre ausentes, tá bom? Então vamos focar nas três características deste contrato, tá bom? Então primeiro, a questão de ele ser feito entre ausentes, né? Que é conhecido como deslocalização. Então, as partes podem estar em qualquer lugar do planeta e esse contrato ele vai poder ser viabilizado pela modalidade eletrônica. Segundo, a sua natureza imaterial, ok? Ele vai estar nas redes, ok? Você não vai conseguir tocar esse contrato, né? Ele é processado por meio da internet. Claro que com todos esses aparatos de segurança que hoje nós temos, ok? E por fim, a instantaneidade, né? Ele é um contrato que ele é feito de forma muito rápida, né? Basta um clique, basta um e-mail de aceite e basta uma assinatura eletrônica e ele está formalizado. Então esses três pontos eles são importantes no contrato eletrônico, ok? Nós podemos aplicar nos contratos eletrônicos o Código de Defesa do Consumidor? Sim, né? Então, eventualmente, se eu fizer uma compra por meio do e-commerce e eu desistir ou não ficar contente com essa compra, porque eu tenho que esperar muitas vezes o bem chegar, né? Eu tenho 7 dias para desistir, conforme o nosso CDC, que é o nosso Código de Defesa do Consumidor, ok? Então, o dinheiro tem que ser creditado de volta e eu envio via correio este bem. Eu acredito que o maior problema nos contratos eletrônicos seja o contrato internacional, né? Porque no contrato aqui interno, se você comprar de uma empresa que tem alocação aqui no Brasil, então você pode utilizar dos dispositivos legais, se valer dos dispositivos legais para conseguir angariar os seus direitos. Mas e quando esse contrato ele é internacional? Aí a questão complica, né? Se você compra um produto da China ou de um outro lugar. Então, nessa situação específica, o ideal é que o cliente ele verifique o site onde ele está comprando, a viabilidade dessas compras, a segurança desse site,
o que ele oferece ao cliente. O que acontece hoje, né? Muitos sites de compras, eles oferecem a modalidade de arbitragem eletronicamente, né? Que é uma forma de solução pacífica de conflitos. Então você pode, de repente, iniciar uma arbitragem contra a empresa, se você não estiver contente com a compra que você fez, e aí o próprio site ele vai abrir um prazo para essa empresa responder e se retratar, né? E esses sites que têm uma segurança maior, o que eles fazem? Eles acabam ranqueando aqueles profissionais que cumprem as diretrizes dos negócios e que cumprem as diretrizes do site, né? Então, você tem que avaliar antes de você comprar como essa empresa está ranqueada, né, no e-commerce, dentro deste site. E aí você acaba tendo uma segurança maior, né? Essa forma de arbitragem tem sido a solução para contratos internacionais, já que você não pode entrar na justiça lá em outro país e às vezes não vale a pena financeiramente, em razão do valor da sua compra, você contratar um advogado e entrar na justiça num outro país, não tem cabimento. Então, essa forma de solução pacífica auxilia na resolução dos conflitos nos contratos eletrônicos, ok? Por fim, a gente vai tratar de alguns princípios que são aplicados nos contratos eletrônicos. O primeiro deles, o princípio da equivalência funcional. O que trata esse princípio? Na verdade, ele tenta tratar de forma equivalente um contrato, seja ele feito presencialmente ou seja ele feito eletronicamente. A seriedade é a mesma, o valor jurídico é o mesmo. Por isso, princípio da equivalência, a função é a mesma. Se foi feito e estabelecido um contrato, seja por via presencial, seja por via eletrônica entre ausentes, não importa. Se ele tem essas características, se as partes negociaram as cláusulas, concordaram com elas, então ele vai ter um valor jurídico como qualquer outro contrato. O segundo princípio importante, o princípio da figura do iniciador. Então, inicia o contrato eletrônico quem envia a proposta, seja ela por e-mail, seja o oferecimento por meio das redes. E se você aceitar, então você está contratando com essa empresa ou com essa outra parte que enviou, que iniciou a proposta, tá bom? E o princípio da neutralidade das normas reguladoras, ou seja, ele prega que as normas, elas precisam ser atualizadas, né? A gente diz que o direito, normalmente ele vem depois das situações, né, que vão ocorrendo. Então, por exemplo, nós temos hoje as criptomoedas. Então, o direito deve vir regular essa situação, né? Primeiro internamente nos países e depois, acredito que internacionalmente. No caso dos contratos eletrônicos, acontece a mesma coisa, ok? Então, essas normas, elas precisam se atualizar conforme os aparatos tecnológicos também vão sendo atualizados para a formalização dos contratos eletrônicos, né? Eu acredito que nós teremos muitas mudanças no futuro, cada vez uma segurança maior, né? Para muitas atividades nós já temos a certificação digital, que acaba garantindo a segurança nas assinaturas eletrônicas, e os negócios, e muitos negócios, principalmente com a pandemia agora e com essa situação que nós estamos vivendo, eles vão ser formalizados justamente por via eletrônica. Então nós temos que nos atualizar, aprofundar o conhecimento sobre o e-commerce, sobre os contratos eletrônicos, sobre a tecnologia alocada para essas situações, porque será o futuro, na verdade, né? Muita gente que está assistindo essa videoaula agora está em home office, eu acredito, como nós, né? E cumprindo as suas funções e estudando por meio das redes, né? Que acaba garantindo a continuidade das atividades. Então, o contrato eletrônico ele vai ser cada vez mais utilizado e é muito importante na área civil, ok? E em outras áreas também, tá? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Eu estou disponível para vocês para tirar dúvidas por mensagens, nos fóruns, ok? E eu espero que seja muito proveitoso esse conteúdo, ok? Tchau, tchau e nos vemos logo!